a mandala? Você já trabalha com recurso? É alguma coisa que te interessa especificamente por alguma questão? Como que é isso para você? Alguém quer falar? Olá, boa tarde. Oi, Bruna, tudo bem? Tudo bem, sim. Eu sou psicóloga formada desde 2016 e, na verdade, a minha imersão na clínica ela aconteceu após o término da graduação, mas eu tive que interromper e agora eu estou retornando, né? E, na verdade, eu nunca tive a oportunidade de ver muitos recursos sobre a mandala, e aí meu interesse de participar hoje é justamente para descobrir um pouquinho esse mundo, entender um pouquinho quais são os recursos, como que se trabalha isso na clínica, e hoje em dia muito de forma online, né? A gente está vendo esse recurso muito atuante aí na clínica, né? Então seria um pouquinho esse meu interesse. Para conhecer mesmo não só o recurso, conhecer um pouquinho mais a profundidade, mas também como se faz isso online. Isso Tá? mesmo. Uhum. Alguém mais? Boa tarde. Oi, Gabriela, tudo bem? Oi, tudo bom? Você? Tudo bem. Tá bom. Então, eu comecei na prática clínica tem 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e pouco, né? E eu estava até então atuando com a fenomenologia existencial. E agora, essa semana, foi que eu me decidi, eu já vinha há algum tempo estudando, né? Pesquisando sobre, e pela Gestalt, terapia, né? E aí, quando eu comecei a participar da semana da psicologia do Instituto, e no primeiro momento não me chamou muita atenção essa parte da mandala, né? Na verdade, eu não conheço, vai ser o primeiro contato que eu vou conhecer esse recurso, entender melhor como funciona. E aí, quando foi ontem, algo me despertou a curiosidade. Eu falei, eu vou pelo menos assistir, conhecer, né? Já que eu estou entrando nesse mundo da Gestalt, conhecendo as técnicas, os recursos que tem, eu vou dar essa abertura para entender um pouco melhor como que funciona. Então, é isso. Tá ótimo. A gente tem um tempinho para mais uma voz, gente, aí a gente já vai compartilhar a tela e a gente já começa a palestra propriamente dita. Antes disso, eu queria só garantir que as pessoas que estão aqui, todas têm o material que o Instituto de Gestalt informou para vocês, né? Só uma folha de papel, isso, circundado, e ou um giz ou alguma coisa, porque a gente vai falar muito sobre o recurso dentro desse tempo, como a gente pode aprofundar essa prática online, mas é importante vocês terem o material, porque depois, inclusive, a gente vai poder fazer um pouquinho uma dupla aí para a gente falar um pouco mais e ver acontecer o processo, né? Acho que aqui quase todo mundo é profissional, se não é, está quase lá, alguns estudantes, talvez, de psicologia, mas imagino que seja importante também vocês compreenderem, mas, ao mesmo tempo, perceber na prática como funciona, tá? Então, alguém ainda quer trazer uma voz, assim, o que te move a estar aqui numa palestra sobre mandala terapêutica? Qual que é a tua intenção? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, gente, antes de qualquer coisa, a gente quer imensamente agradecer o Instituto de Gestalt por esse convite tão caloroso, por a gente poder trazer esse recurso também tão importante para a gente, para o IGSP,
né? E gostaríamos de agradecer, né, em nome do SEMAS, que é nosso Centro Internacional de Mandala Arte e Simbolismo, agradecer imensamente o convite, tá? Esperamos que a gente possa desfrutar de um pouco mais desse conhecimento e aprofundar também o nosso olhar sobre os recursos expressivos. Bom, o centro é um centro de formação e divulgação da arte, né? O que é o SEMAS? É esse centro que trabalha mesmo todo o tempo com o recurso não verbal. E o recurso não verbal, lembrando que o não verbal não se trata do pré-verbal. Pré-verbal é algo que é anterior à fala, né? Faz parte de um pedacinho do nosso desenvolvimento humano. Mas o recurso não verbal, ele tem essa condição de trazer, materializar para o concreto aquilo que está no invisível, aquilo que a gente não pode ver, mas sente, percebe, intui, né? Então, como usar um recurso não verbal, especialmente no momento de transição que a gente está, onde somos transpassados de forma muito intensa por muitas coisas, a nossa subjetividade está bastante aflorada e nem sempre o recurso verbal vai ser suficiente. Então, além da gente estimular a criatividade, a gente trabalhar com a plasticidade, forma, cor, linha, né? Acho que o importante é a gente entender que nem tudo que a gente vivencia nesse momento, e mesmo na vida, é traduzido em palavras. Então, essa outra linguagem, né, é um centro para a gente desenvolver mesmo possibilidades de outra linguagem. Para nós importa, obviamente, a gente contribuir muito para a transformação, no desenvolvimento pessoal e, obviamente, social, e os valores que nos alicerçam e que fazem parte, né, do SEMAS estão aqui, para vocês conhecerem muito pouquinho, porque acho que hoje não é o nosso foco aqui. Muito rapidamente, quem somos, quem faz o SEMAS hoje. Então, eu sou Miriam Romero, sou arteterapeuta, trabalho com a Mandala há quase 30 anos, dou aula também em alguns programas de pós-graduação, já faz um tempo, tenho uma experiência com esse recurso em muitas áreas, tanto no setting terapêutico, né? Mas também no âmbito social, na penitenciária, com a rede pública de ensino, com grupos de estudo, já pude conhecer um pouquinho do recurso usado de muitas maneiras diferentes. E acho que tenho isso hoje para contribuir e falar um pouco mais aqui com vocês. Boa tarde, eu sou Thaís, e uma alegria estar aqui com vocês. Eu venho da educação física, sempre envolvida com o movimento, com o corpo, e atualmente trabalho com a reeducação do movimento, com a dança-terapia e recursos expressivos do corpo, a serviço da saúde, do autoconhecimento, da consciência corporal, a favor da nossa qualidade de presença. Bom, gente, eu gosto de partir do princípio, né, que a gente não tem que tomar nada como sabido. Então, óbvio, se a gente falar, o que é mandala? Eu poderia dizer, todo mundo sabe, né? Não sei. Não acho que a gente tenha um compromisso de saber. Então, entender muito rapidamente, claro, para a gente chegar no nosso ponto, que é a mandala terapêutica. Mas a origem, é importante a gente entender a origem das coisas, né? É uma palavra que vem do sânscrito antigo, obviamente, significa literalmente círculo ou circunferência. Muitas vezes a gente pode separar a palavrinha de duas maneiras, né? Manda, que quer dizer essência, e lá, conteúdo. Então, na nossa visão, que logicamente nós estamos falando de uma outra língua, é o nosso
jeito de interpretar, a gente poderia dizer o círculo da totalidade, o círculo da essência. Claro, gente, segundo o Jung, por que eu vou falar Jung, embora ele seja, né, de uma outra linha terapêutica? Porque foi ele que trouxe a mandala como um recurso terapêutico, psicoterapêutico, para ser mais clara. Então, ele vai ao Ocidente, tem acesso, sim, a esse recurso e faz, de algum modo, uma interface do recurso com a própria prática clínica que ele tinha. Para ele, são as imagens circulares que podem ser desenhadas, pintadas, feitas com muitos materiais e também dançadas. Isso eu acho bastante importante. E acho que uma coisa também é bom ficar claro, porque hoje, como a colega trouxe para a gente agora há pouquinho, muita gente fala de mandala hoje, a mandala está muito aberta, está muito expressiva, né? Mas cada tipo de mandala tem uma motivação para ser criada muito diferente. Motivação, conceito, base teórica, entendimento. Então, as mandalas não são iguais, e até é importante a gente trazer esse olhar para que a gente não corra o risco, inclusive, de terapeutizar mandalas que não devem, nem poderiam ser terapeutizadas. Então, é importante a gente ter isso em mente, tá? Bom, nós temos primeiro mandalas religiosas, então elas estão presentes em várias religiões, diferentes do que a gente imagina e vê. Às vezes a gente só sabe do budismo, né? O budismo tibetano. Aqui a gente está vendo aquelas mandalas bonitas que são feitas de areia, chamadas kalachakra. Uma mandala dentro de um rito específico, dentro da filosofia de vida do budismo, feita só por monges. Mas nós temos também no hinduísmo, os yantras, nós temos também no cristianismo, aquelas rosáceas lindas nas catedrais, temos também em outras religiões. Importante que a gente diferencie dentro de cada religiosidade, é importante que você conheça profundamente essa religiosidade. Então, é uma mandala que tem uma conexão com o sagrado, tem uma intenção de conectar níveis diferentes de percepção, e é feita com uma intenção muito clara, que não tem a ver com esse autoconhecimento da própria psicologia ou da arte-terapia. Ela tem uma outra intenção. Mandala terapêutica, que aqui hoje mais nos interessa. Essa primeira é do próprio Jung, a segunda é de uma colega. Achei bonito trazer como que a divisão da mandala pode acontecer da mesma forma. O Jung lá no começo do século, né, passado, e aqui a colega, dividindo em 4, da mesma forma. Então, ele vai falar de como são as mandalas, de como os conteúdos que vêm do inconsciente podem vir em cor e forma, como a gente pode se aproximar, compreender melhor aquele universo interno que se revela em gesto, em movimento, e o quanto isso é importante, facilita a ampliação, inclusive, da pessoa, de se autoconhecer, e da pessoa que acompanha também. O terapeuta também pode compreender um pouco mais daquele universo inconsciente que está ali. Mandalas de cura, também chamadas de mandalas negras, tem uma outra intenção, são como uma meditação ativa. Então, é um trabalho de meditação. Não tem também esse caráter terapêutico no sentido de psicoterapêutico, né? De autoconhecer-se. Claro que todo o trabalho de arte é terapêutico em si mesmo, mas você não tem a intenção primeira de que tudo que se revela no papel, eu vou tentar ampliar simbolicamente, compreender o que isso quer dizer. Aqui não. Aqui a intenção é transformar a cor em luz e iluminar aspectos internos bem profundos. Mandalas geométricas, que são bem rigorosas. O conceito original é feito, obviamente, com régua, transferidor, compasso, e o objetivo aqui é o rigor.
a definição clara, os detalhes, minucioso, um trabalho muito requintado, muito específico, funciona também como um trabalho de meditação, tem uma intenção clara de se aproximar, né, às vezes, da geometria sagrada, de uma compreensão mais ampla, né, da manifestação, talvez até mais cósmica, do cosmo na matéria, e bem lindas, são bem bonitas, mas tem um caráter também diferente da mandala terapêutica. As mandalas artísticas, gente, que essas são só para pura beleza, deleite, contemplação. Aqui eu quis trazer uma pintada, que logicamente é geométrica também, toda essa pintura em ouro e tudo é uma colega árabe, que nesse universo das mandalas a gente vai conhecendo também pessoas, faz um trabalho belíssimo. Então, só para a gente, aqui é só beleza, não tem uma intenção nem de meditação, nem de terapia, é só a parte bonita mesmo, né? Da harmonia, da estética, do equilíbrio. Mais uma mandala artística, porque, como Jung diz, ela pode ser configurada plasticamente. Então, aqui é uma artista plástica holandesa, ela está, para vocês terem uma ideia, em todos os museus mais importantes do mundo, no MoMA, na China, só com trabalho de mandalas. O que a gente está vendo aqui é um slide pequeno, mas isso tem proporções gigantescas, são salas inteiras, as mandalas sobem pela parede, é um trabalho belíssimo, e quando você olha de pertinho, tem vidro, tem metal, tem areia, é múltiplo, né? Um trabalho múltiplo. E aí a única questão é estética. Tá? As mandalas dançadas também, aqui é uma representação, lembrando também, gente, no Brasil, especialmente em tantos lugares do mundo, a gente tem as danças circulares também, como uma linda representação dessas mandalas que também são dançadas. Qual que é a principal intenção de uma mandala terapêutica? Por que que a gente faria isso? Por que que a gente ofereceria esse recurso, né? Primeiro, ela tem essa intenção clara de ampliar o processo do autoconhecimento. Coisas muito importantes sobre essa mandala, ela não tem preocupação estética. Então, é importante a gente dizer, não, quanto mais espontânea, mais livre a pessoa puder trazer os seus sentimentos, sensações, melhor. E é importante o terapeuta avisar, porque muitas pessoas têm na sua mente que ideia elas têm da mandala. E às vezes a referência é aquela mandala linda hinduísta. Então ela fala, eu não vou conseguir, isso já é uma objeção. Então, sempre observar, a mandala terapêutica é livre, fácil, não tem preocupação estética. O que importa para a gente é cor, gesto, expressão. Tá? Precisa de tempo para ser expressada, então, 5 minutinhos eu fiz uma mandala, ok, respira, oferece outro papel e agora faz outra, com calma, né? Porque esse tempo para você entrar no universo interno, sair, né, nessa zona só de superfície, a gente chama de estado de vigília, ela demora um pouquinho mais. Então, se for muito rapidinho, às vezes a gente não acessa um conteúdo realmente interessante. E sempre ela é feita num quadrado, né? Isso é importante também, porque a gente vai reverenciar a origem. Então, o círculo é uma representação do infinito, do que não é manifesto, daquilo que é mais sublime, sutil. O quadrado é a manifestação da terra, do concreto, do presente, dos limites. E a mandala é o círculo dentro do quadrado ou o quadrado dentro do círculo. É essa totalidade. Então, aqui alguns exemplos de mandala terapêutica para vocês verem, né? As duas laterais estão em quadratura do círculo e a do centro foi feita num retângulo. Nós temos blocos retangulares, isso é normal aqui para todos nós, então é mais barato, é mais fácil, mas o correto, gente, em termos da mandala terapêutica, de fazer esse trabalho de entender a integração, o arquétipo da totalidade, é o quadrado dentro do círculo.
tá? E é importante ver também que talvez uma pessoa tenha mais talento para desenho, outra é só risquinho e bolinha, e tá tudo certo. Importante é o impacto, né? A força que a imagem tem para a gente, para contar. Primeiro para a pessoa ela mesma, ela se vê sobre um outro ponto de vista. O que o meu mundo está expressando que talvez eu não tenha o acesso? E quem acompanha também. Aqui, só para vocês verem, um círculo, né, em quadratura, como eu imagino que vocês devam ter um aí. Então, antes da gente prosseguir, vou pedir só para a Thaís para a gente voltar um tantinho para a plenária, para ouvir de vocês se todos vocês estão com material para a gente caminhar juntos. E se não, a gente segue de outra forma. Tá todo mundo com material, gente? Tá, eu só vejo algumas carinhas, outras eu não vejo, mas tá todo mundo tudo bem da gente começar então a prática, né? Porque seria importante a gente fazer um pouquinho, viver um pouco, para depois a gente conversar mais sobre isso, tá? Dentro da nossa metodologia, a gente trabalha um pouco com o corpo, então é bastante importante vocês saberem, não tem esse trabalho do inconsciente sem a gente considerar o corpo. E a gente vai fazer uma pequena vivência, um pequeno silêncio interno conduzido. Aí nós vamos trabalhar a mandala, eu vou fazer o processamento com vocês, tá bom? Então vamos lá. Vou pedir para vocês, então, deixarem seu material aí próximo e a gente vai ficar em pé. Dentro dessa proposta de trazer o corpo junto com o processo, fiquem bem à vontade, porque vamos trazer movimentos simples, mas ainda assim, se você precisar ajustar alguma coisa para o teu conforto, para a tua necessidade de hoje, tudo é possível de ajuste. Nós vamos trabalhar em pé. E se alguém aí não está confortável de ficar em pé, também pode ser sentado. Mas acho que a gente já está muito tempo sentado, sentada. Então, se você puder trazer teu corpo para a verticalidade novamente, vai ser muito bom. Então, aqui nessa posição em pé, te convido a posicionar seus pés paralelos, mais ou menos na linha do seu quadril. E com essa posição, nós vamos iniciar um movimento igual à cadeira de balanço. Um pouquinho do peso vai lá para os dedos, e passa pelo meio do pé, e o peso vai para os calcanhares. Então, você vai deixando o seu corpo num movimento de pêndulo. Um pouco à frente e um pouco atrás. E vai observando a sensação que vai surgindo lá nos seus pés, quando você põe o peso nos calcanhares, quando você distribui o peso lá nos dedos na frente. Só vai observando. Até que o nosso movimento de cadeira de balanço vai diminuindo. E o peso vai ficar distribuído tanto nos dedos como nos calcanhares. Observa para você essa posição. Às vezes, você está mais habituado com o peso no calcanhar e trazer seu peso à frente, dá uma sensação diferente, parece que você está indo um pouco para frente, ou vice-versa. Nossa, nunca tinha posto o peso no calcanhar, parece estranho. Ou não, estou confortável nessa distribuição de frente e trás do meu peso sobre os meus pés. E com
Com esse apoio, nós vamos trazendo, então, uma referência lá para o nosso esquema corporal, da nossa estrutura óssea. Então, convido você para uma percussão, pontas de dedo, e a gente começa a trazer toda a caixa craniana. Essa percussão vai trazendo sensação, traz um som também. Vá só variando os pontos que você vai trazendo essas batidinhas, incluindo o seu rosto. Você encontra estrutura óssea no nariz, na testa, no queixo. E vai descendo, levando os seus dedos para a sua clavícula. Um lado só. Se você puder relaxar o outro. E aqui da clavícula, nós vamos seguindo para a pontinha do ombro. E aí posso trabalhar um pouquinho mais animada na percussão, no braço, antebraço e mão. O som também vai aumentar. Acordando a nossa estrutura. E relaxando esse lado, eu começo, então, a outra clavícula. Você tem conversado com a sua clavícula ultimamente? Nada. E com o seu ombro? Percussão no ombro e vai trazendo braço, antebraço, mão, todo o conjunto que nos coloca em relação, que favorece nossa ação. Vai acordando os ossos. E relaxa um pouquinho. E aí, dessa percussão dos braços, nós vamos já para o centro do corpo. Lembra do esqueleto, que tem uma gravatinha? É o osso externo. Nessa percussão, pode ser um ponto mais sensível, você pode observar a força que você vai colocar. Acho que hoje é um pouquinho mais leve. Não, estou podendo trazer mais intensidade. E aqui do osso externo, saem nossas costelas. Pode encher a mão e tirar um som das costelas. Tem costela até embaixo do braço, axila. E o outro lado? A gente não andava conversando com a clavícula e com as costelas. Hoje de manhã, quando você acordou, lembrou delas? Puxa, que bom que você está podendo percutir suas costelas agora. E das costelas, ossos que ficam bem abaixo, bacia. Pode batucar na sua bacia. Tem uma grande alça basilíaca. E lá atrás, a gente chega no sacro. Esse, então, estamos muito sentados, sentadas, ele está achatado já. Pode percutir. Ok. Descansa um pouquinho os braços. Bom, já chegamos no centro do corpo. E
agora nós vamos trazer a presença e a percepção dos ossos para a nossa base. Então, pode ir lá. Trabalha um pouquinho a percussão na sua coxa. Lembra que tem frente, lado, trás, parte interna. E conforme você puder flexionar um pouquinho os seus joelhos, você pode chegar lá nas pernas. Capricha na percussão. Se der, chega lá no tornozelo. Pode abaixar um pouquinho, sempre dentro do conforto. Tornozelo, então, você não encontrava com ele? Uma semana? Ok, vai voltando. Finalizando aqui no centro do corpo. E soltando os braços. Vou pedir para vocês fecharem os olhos por alguns instantes. O movimento cessou por completo. E assim, a gente leva a atenção para o nosso pé esquerdo. Não mude nada. Só observe seu pé esquerdo agora. Pontos de contato com o chão. Tamanho. Só observe. E mais uma vez, sem mudar nada, só leve sua atenção para a sua mão direita. Observe temperatura, circulação nesse momento. Parece mais ativa, nem tanto. Só observe a sensação na sua mão direita. E te convido ainda a levar a sua atenção para o seu rosto. Perceba como está o queixo nesse momento, se os dentes estão mais pressionados, mais soltos. Como está a sua testa agora? Franzida? Relaxada? Só observe. E nessa condição de observação, tome contato com a sensação de todo o seu corpo agora. Perceba como você se sente. Mantendo o silêncio, e irem retornando aos seus lugares. Para a gente não perder a qualidade do contato, algumas pessoas entraram depois.
Vou pedir para vocês deixarem o material, a folha circulada e o giz. Na medida do possível, quem puder e quiser, peço para a gente abrir as câmeras, até para a gente perceber quem está na atividade no momento que a gente for formar as duplas, né? Gente, aonde vocês estiverem, vou pedir para vocês se sentarem numa posição bem confortável, a coluna bem reta, solte um pouquinho os ombros, e a única garantia é que seus pés estejam bem apoiados no chão. Então, coluna reta, ombro bem solto, maxilar solto. Feche um pouquinho os olhos na medida do seu conforto. Tome uma inspiração e expiração de transição, como você quiser. Deixe que o corpo respire de forma bem confortável. E traz a sua atenção para o contato do corpo com a cadeira, com a poltrona, onde você está sentado ou sentada. Só observe o contato com esse elemento terra, de firmamento e solidez. Nota quanto você pode soltar o corpo, relaxar, e o quanto a poltrona, a cadeira são suficientes para dar sustentação nesse momento. Inspira e expira no ritmo do corpo, sem forçar. E vai observando o espaço interno do corpo, como se fosse uma sala onde um perfume vai entrando e percorrendo todo esse espaço. Observe esse espaço silencioso, esse campo silencioso de percepção. E só traz tua atenção para o ar que entra e sai pelas narinas. Não queira nada, não mude nada, só respire, como o corpo quiser. Bem devagar, vou convidar vocês para abrirem seus olhos. E tendo a sua folha circundada à frente, você é convidada da forma mais livre possível a preencher o círculo com cor e forma, sem nenhuma preocupação estética, acadêmica, nada. À vontade, preencha o círculo com cor e forma. A gente tem alguns minutinhos, uns 14 minutinhos. Quando faltar 2 minutos, eu aviso vocês, tá? À vontade.
gente continuem trabalhando, nós temos todo o tempo, mas tem uma pergunta aqui de alguém que não entendeu, né? A ideia é preencher o círculo com cor e forma, livremente. A partir desse contato interno, foi pedido para vocês terem uma folha com círculo e algum material que pudesse colorir. O ideal era o giz de cera ou o giz pastel. E agora é simplesmente preencher o círculo com cor e forma, de forma bem livre, sem preocupação estética, nem acadêmica, só cor, forma, o que for sendo gostoso para você, o que for fazendo sentido, da forma que você quiser.
Lembrando sempre que não há nenhuma preocupação estética, nenhum julgamento de feio ou bonito. Simplesmente o que cabe aqui é a expressão espontânea, o gesto, é a cor, é aquilo que vem para o papel de forma bastante autêntica. Então, se no pensamento surge, tá feio, tá borrado, respire fundo, deixe o pensamento ir e continue trabalhando. Tudo que surge tem significado, importa, e está dentro de um contexto de uma linguagem. Isso é o que mais importa para a gente. Mais 2 minutinhos, só para a gente caminhar enquanto grupo, mesmo que você não tenha podido terminar, por hoje ser só uma aproximação, encontre ainda nesses 2 minutos o que é mais importante. Às vezes é uma cor que eu ainda não usei e significa muito, às vezes é algo que me dá a sensação de completo, mesmo que seja por enquanto. Último minuto para a gente ir finalizando. Para quem finalizou, gente, vou pedir para a gente ficar só com a mandala à sua frente. Para quem ainda não, vou pedir para você ir deixando o giz, para a gente caminhar juntos, mesmo que você termine num outro momento, tá? Só por conta mesmo do nosso tempo. Então, toda vez que a gente faz um trabalho com a mandala, oferece um trabalho com a mandala, assim que a pessoa termina, o mais importante é o primeiro contato. Né? Como é olhar? Porque enquanto a gente está desenhando, a gente está numa posição, a gente está com o pensamento solto, livre, mas coisas estão fluindo, forças psíquicas, energia psíquica flui, né? E às vezes a gente não está nem se dando conta. Então, o primeiro momento de olhar é um momento muito importante. A ideia é que vocês coloquem a mandala de vocês na distância de um braço. Então, vocês vão pegar a mandala, o desenho voltado para os olhos de vocês olhando para ela, na distância de um braço, olhando para ela, tá? E vocês vão girar a mandala bem devagarzinho. Vocês vão girando, girando. Ela tá assim, ó, para você. Você tá olhando para ela, isso. E você vai girando devagar, observando, só observando.
que eu vejo desse lado e desse outro? Nossa, nessa posição tem essa cor que eu não tinha visto, combinada com essa outra. Na medida do possível, gire devagar. Faça o trabalho bem devagar, porque começa aqui esse processo de descoberta. Eu começo a olhar o que eu não tinha visto, me dou conta de uma linha, um traço, algo me chama muita atenção. Só observe. E girando, girando, vá sentindo, intuindo em que posição essa imagem faz mais sentido para você agora. Pode ser na posição que você desenhou e pode ser em outra, porque à medida que você girou, você percebeu, nossa, eu não desenhei assim, mas faz muito mais sentido para mim assim. A hora que você encontrar a posição que faz mais sentido para você agora, você faz uma marquinha lá em cima. Uma marquinha pequena, tá? Para quem desenha mandala e desenha mandala com certa frequência, depois de um tempo a gente não sabe muito aonde ela está, qual é a posição, bom? E depois que você fez essa marquinha, vou pedir para você colocar a mandala, a minha mandala está assim, eu quero que ela fique assim. Então, você vai posicioná-la e você só vai contemplar. Coloque à sua frente de forma que você tenha uma distância e esteja disponível para olhar. Então, só olhando para a sua imagem. Observe primeiro cores e formas. Observe se a cor é mais quente, mais fria. Se eu usei o lápis, o giz com bastante força, nem tanto, mais clarinho. Observe, às vezes, nossa, tem bastante cor forte no centro e nas bordas as cores são fracas. Ou o inverso. Não julgue, tente não interpretar, só observe. E observe formas também, mais abstratas, figurativas. As formas são mais retilíneas ou mais arredondadas? Só arredondadas? Vá trazendo mesmo esse olhar de observação, de contemplação. Logo em seguida, vá também tendo clareza quais os movimentos estão presentes na mandala. Ela é mais do centro para fora? Ela tem mais o movimento da direita para a esquerda ou vice-versa? O movimento é de baixo para cima ou de cima para baixo? Vá olhando os movimentos. Às vezes, para mim, não parece que tem muito movimento, acho que ela está meio parada. Só observe. Lembra, gente, que a linha curva faz um movimento. Lembre que, às vezes, do centro, você fez um desenho para fora, ela cresce para fora. Então, tem algo que se expande, é do centro para fora. Muito importante a questão do movimento. Traga ainda a sensação. Olhando para essa imagem, o que acontece com o teu corpo? É uma imagem que me atrai, me gera um desconforto ou não? Vá observando o que acontece. É bem sutil, mas perceba no corpo. É uma imagem calma para mim. Ela me inquieta um pouco. O que eu vejo me dá um desconforto ou eu fico bem? Fico um pouco cansada? Observa, vem conteúdo lá do psiquismo profundo. Tem relação imediata com o corpo. Se a gente souber perceber, dá para sentir. E sentimentos? Olhando para essa imagem, me lembra algo? Eu tenho algum sentimento, algum estado afetivo que me surge, alguma lembrança? Não sei. Talvez algo que falasse, acho que eu tô mais caidinha hoje, ou eu tô muito alegre, nossa, como eu tô vibrante.
só observa. Não é aquilo que a gente quer com a cabeça, é aquilo que está aí na sua frente. E tudo que vem é sempre bem-vindo. Ah, eu tenho um sentimento de estar meio fechada, estou meio, acho que comprimida. Veio lá do corpo e aí eu consigo entender. Nossa, eu estou muito expandida. Nossa, como eu estou desorganizada. Tá ótimo, só observa, né? Tá no concreto, dá para ver, gente. Olha para ela e veja o que está aí. E por fim ainda, se essa mandala tivesse uma essência, uma síntese, eu olhei cores, movimentos, sensações e sentimentos, se eu ainda olhasse e falasse, bom, a coisa mais importante dessa imagem para mim é o que eu consigo perceber, até onde eu estou aqui olhando, o que é a coisa mais importante. Uma outra forma de também perceber isso é se essa mandala estivesse me dizendo algo. Uma coisa rápida, gente, não é que ela vai dar um discurso, não. Mas se ela me dissesse algo, a primeira coisa que ela me diz, aquilo que está claro, pode ser uma coisa que estava na minha mente, pode ser uma coisa totalmente diferente, o que eu consigo sentir? A gente chama, às vezes, de essência. E feito esse processo, queria ouvir também algumas vozes, como a gente não sabe exatamente, né, gente, quem pôde estar fazendo a vivência, quem não, a gente corre um risco, às vezes, se a gente colocar vocês em dupla, às vezes vocês vão ficar com uma janelinha escura e não tem ninguém lá. Então, a gente prefere ouvir aqui, porque aí a gente garante que está todo mundo realmente no mesmo lugar. Então, vocês têm alguns tempinhos, a gente tem um tempinho para ouvir algumas vozes, no sentido de como foi perceber. O que ficou para mim? Como é para mim observar e o que eu percebi? De forma bem sucinta, para a gente ouvir pelo menos umas 3 vozes, tá? Tá aberto. Eu vou começar. Pode ser? Vocês estão me ouvindo? Claro, estou super te ouvindo. Na minha, é para mostrar? Pode mostrar, Eliane. Vou mostrar. Dá para ver? Uhum. Né? A minha, o que deu para perceber é assim, é um reflexo do que eu estou vivendo no momento, né? A falta de tempo. A falta de tempo para terminar as coisas. Então, eu termino porque tem que terminar, não é? Assim, fraquinho no finalzinho, porque já não tem tempo. Me falta tempo para fazer tudo o que eu quero. E aí, na hora que você estava falando, me veio isso na cabeça na hora. Eu falei, olha só para isso aqui. Sabe? A falta de tempo para terminar tudo da maneira que eu quero. Que seria dessa maneira mais forte, mas não dá. Então, para fazer, a gente vai fazendo o que é possível, né? Foi o que ficou para mim. Tá ótimo, Eliane. Acho bem importante, né? A síntese. Como eu estou me relacionando com a falta de tempo. Claro que aqui, gente, é uma palestra, é curtinho, mas é isso mesmo, Eliane. Nesse caso, né, se é de um paciente cliente, como é que é? Se dar conta e aí se aprofundar. Como você se relaciona com isso? Quais as sensações que vêm? Te frustra muito? Não? Como é que está o gerenciamento desse tempo? Que emoções estão acompanhadas a esse não gerenciamento, essa sensação sempre de estou sempre em falta com alguma coisa, né? Como é que a gente trabalha? É um conteúdão, né, gente? Como a gente está se relacionando com o tempo. Então, só para a gente entender disso, a gente estaria, claro que, às vezes, a sessão toda, um trabalho profundo de como lidar, né, com esse tempo. Muito obrigada. Quem mais, gente? Quem mais quer falar um pouquinho sobre a sua mandala, trocar um pouquinho para a gente poder, né, caminhar? Como eu posso falar? Fala, Gabriela. Eu fiquei meio em dúvida se ficou uma mandala, porque não ficou repetida as formas, né?
Mas o que eu senti, né, foi muito, talvez o processo que eu estou vivendo, que é de aflorar, de transformar, né, de expandir. Porque eu comecei aqui com formas bem contidas, né, aqui embaixo mais rígido, né, uma coisa mais fechada, e depois eu fui subindo aqui pela flor e fui criando esse movimento, essa vibração, e quando eu olhava, era isso que me vinha, né? Que eu saía de dentro para vibrar, para sair para fora, e eu acho que isso que me ficou, né? Eu acho que aí agora falando, né, o que me fica também é encontrar um equilíbrio para isso, né? Eu acho que eu ainda não encontrei esse equilíbrio, talvez. Obrigada, Gabriela. Uma pergunta: o círculo estava desenhado na sua folha? Sim, estava desenhado. Então, Gabriela, olha, não sei se ficou uma mandala, não. Quando o círculo é dado, é uma mandala. Você pode ter desenhado dentro, fora, respeitado a imagem do círculo ou não, mas é uma mandala. E tudo isso também conta sobre nosso movimento interno. Então, acho que é muito bacana, assim, né? Tem o círculo, gente, eu ofereço o papel e o círculo, claro, se a gente tem formação, se a gente fez algum curso sobre mandala, a gente não pode trabalhar com recursos que a gente não conhece. Mas acho que essa ideia, né, Gabriela, quando você falou, mesmo se a gente não respeitar totalmente, é uma mandala? É. E às vezes o fato até de não respeitar ou ter feito diferente conta muito. Nós trabalharíamos com isso também. O que isso significa para você? Ah, Gabriela, aqui você ficou bem dentro, aqui você saiu um pouco. O que isso tem a ver com você, esse movimento de expansão que você falou? Né? Às vezes, nessa expansão, sai um pouco da forma. Quando isso acontece? Né? Fica realmente numa boa forma? Ah, em processos de transformação é comum, né, gente? Às vezes a gente faz um pouco de um jeito, daqui a pouco de outro, até a gente encontrar uma boa forma. E às vezes a mandala ela é uma foto exatamente de como a gente está vivendo a energia psíquica. Então é importante entender. E lógico, aqui não é o caso, Gabriela, mas às vezes a pergunta é: aonde eu vivo isso no meu dia a dia? Aonde no meu dia a dia isso acontece? Porque ela só revela, gente, movimentos que nós temos na vida. Né? E a gente pode ir olhando, a beleza da mandala é ver no concreto. Ah, se isso é algo que você falou, eu acho que eu preciso me equilibrar ainda. Então, como eu poderia? O que eu sinto, imagino que seja um pouquinho fora de equilíbrio? O que poderia, então, ser para mim um sinônimo de equilíbrio? E eu vou trabalhando. Então, eu vou tendo clareza mesmo, consciência, né? De aonde está saindo, o que não está exatamente no centro, entende? Muito obrigada. Obrigada. Mais alguém, gente? Nossa última voz? Eu posso? Pode, Clara. Depois a gente ouve um pouquinho a Gislane, tudo bem. Pode falar, Clara. A minha mandala, dá para ver direitinho? Dá para ver, sim. Eu acabei usando a mesma forma, né? E eu ia desenhando e ia percebendo isso, que a forma era claridade e as cores elas foram ficando assim meio que aleatórias. Eu percebi que na parte que eu escolhi como a que eu tinha maior preferência são as cores mais neutras, mais suaves, e na outra extremidade são cores mais fortes, mais verdes, cores mais vibrantes. E ao ponto que eu ia fazendo aquele seu comando de girando a mandala, eu fui percebendo uma relação muito íntima minha com o tempo, com a temporalidade, como isso me chega, como isso me move muito. E eu ia mudando a direção, isso também aparecia para mim bastante. Eu achei bem interessante. E em alguns momentos, como você falou, chegavam alguns pensamentos, mas eles acabavam passando, e eu fui tentando me concentrar só aqui no meu desenho. Obrigada. Clara, muito obrigada. E importante também, né, a origem da mandala. Mandala, ela como esse círculo, o arquétipo da totalidade, os ciclos da vida, né?
os ciclos, tanto da nossa infância, adolescência, jovem adulta, maturidade, como o ciclo da vida de uma planta, a onda do mar, os ciclos estão muito presentes nesse arquétipo. Então, muitas vezes, a gente tem essa conexão com algo que não é verbal, mas a Clara está falando a passagem do tempo em mim, a passagem do tempo ao meu redor, né? O que está se dando comigo, o que eu observo, onde eu tenho mais vida, onde já tem uma vida mais serena, né? E é nisso, muitas vezes a gente acessa também níveis um pouco mais profundos de percepção, e geralmente é sobre esse assunto que vem lá desse conteúdo mais íntimo que se discorre todo o trabalho, né, no ambiente terapêutico. Muito obrigada, Clara. Obrigada. A gente tem a nossa amiga última, onde ela está aqui. Gislane. Fala, Isso. Gislane. Bom, vou mostrar a minha mandala. Uhum. Foi gostoso fazer, mas não a todo tempo. Eu fiquei um pouco incomodada com forma, saiu um pouco torto. Ai, como que eu arrumo isso? E não arrumo, né? E fui deixando, fui tentando parar de pensar um pouco nisso e fui me entregando aí para as formas. E foi interessante que eu desenhei ela assim, mas eu acho que a forma que me chama mais atenção é assim. E me chama a atenção a delimitação de espaços. Eu acho que ficou tudo tão delimitado, né? Tá um florescer em várias delimitações, e vou ficar pensando um pouquinho sobre isso. Tá, obrigada. Obrigada a você. O que eu gosto da tua fala, e acho que a gente pode aproveitar para trazer para o grupo, né, gente? A mandala não traz absolutamente só conteúdos agradáveis. Muitas vezes nós vamos nos deparando, sim, com aspectos internos que às vezes já estão desatualizados, ou é alguma coisa que está presente na minha vida, mas traz certo cerceamento, né? O importante é como a gente olha, né? Olha o fenômeno, eu olho acontecer, né? Então a Gislene trouxe, olha, tem uma ordenação, tem flores, mas tem uma delimitação, tem esse desejo ali da perfeição que não está presente, esse desconforto, né? E tudo é observável, então não cabe absolutamente nenhum tipo de julgamento, mas algumas perguntas. Com a mandala, nós trabalhamos com perguntas. Claro, hoje a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre o atendimento da mandala online e uma forma da gente aproximar de conteúdo simbólico. Tem muitas portas de entrada para a gente observar. Hoje a gente vai falar de um modelo, né, para a gente entender um pouquinho como a gente pode fazer e qual o benefício da mandala. Então, a gente viveu aqui um tantinho, né, mas acho que é muito legal ela trazer isso. Às vezes, conteúdos... E ela ainda trouxe um conteúdo bem leve, né, Gislene? Ele tem leve desconforto para ela contar algo que precisa ser atualizado. Mas a gente pode ter mandalas, gente, extremamente desafiadoras mesmo, com conteúdos que a gente precisa olhar com calma, devagar, e uma vez que já está no papel, ajuda muito, está no concreto. Se não dá para olhar naquela sessão, quem sabe numa outra sessão. Mas só de ter trazido para o papel, já tem uma grande descarga de tensão, e se eu vi, eu já vi, não tem como voltar para trás. Isso é muito bom. Então, vamos continuar. O que é importante, né? A gente falava aqui a mandala como um recurso, né, nesse momento online. Então, lógico, nós só vamos propor um recurso à medida que a gente conhece o recurso, à medida que eu sei minimamente. Não adianta a gente só trazer a mandala para o papel. Desenhar dentro de um círculo é muito fácil, isso é gostoso, é lúdico, pode ser prazeroso. A questão é como eu proponho esse processo de amplificação simbólica, que não acontece assim no automático. Tá? Então, como é que a gente organiza, né, um atendimento terapêutico? Como é que é isso?
Não estou ouvindo. Estou tentando abrir, gente. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Não sei o que acontece. Vocês desapareceram para mim. Acho que a gente está tendo algum probleminha técnico aqui, gente. Vocês estão vendo a tela compartilhada? Não, Miriam. Ainda não. Tá. A gente também E não está te vendo. Eu não estou vendo mais a plenária, gente. Vocês desapareceram. Algo acontece aqui no Zoom e eu não estou vendo vocês. Então, enquanto isso, eu vou conversando aqui com vocês. Eu estou tentando entrar aqui novamente. Qualquer coisa eu saio e volto, tá? Tá bom. Porque eu estou vendo só o Instituto de Gestalt. Quem fala, eu vejo, né? Mas eu não estou na tela grande. Eu posso aproveitar e tirar uma dúvida? Claro, Gabriela, pois não. Por exemplo, é algo a se perceber, buscar identificar se a pessoa começou a desenhar, né? Começou a fazer a mandala de dentro para fora, de fora para dentro, no círculo. Porque, por exemplo, eu comecei a desenhar das bordas para o centro, sabe? Não sei se esse movimento é interpretado, é entendido de alguma forma diferente. Sim, tudo isso é interpretado, Gabriela, dentro do método que a gente, obviamente, compartilharia hoje com vocês, e a gente espera que a gente compartilhe, é um método que a gente chama de 4 etapas, e isso faz muita diferença, né? Por onde a energia está fluindo, que movimento, o que isso significa, né? Então, essa questão que vem do centro para fora, então a gente faz algumas perguntas em cada um desses níveis. Esse que você está dizendo é o movimento, a área do movimento. Isso faz diferença? Faz sim. Ótimo. Faz toda a diferença, tá? A cor faz diferença, o gesto, isso faz diferença sim. Tá ótimo. Obrigada. Isso vai falar mais um pouco, então, para a gente, né? Eu só estou tentando voltar para a tela que eu gostaria muito de ver vocês, gente. Mas eu não estou conseguindo ver vocês. Acho que vocês estão me vendo, é isso? Agora sim, agora sim. Tá, vocês estão me vendo, mas eu continuo não vendo vocês e a gente está tentando aqui compartilhar a tela. Não sei o que surge, mas... Acontece. Eu desapareci por completo. Vi vocês de novo, achei vocês. Isso é muito bom. A gente estava vendo você para lá, para cá, onde eu tô. Deu certo, deu certo. Que bom, que bom. Então, gente, mesmo que a Thaís não consiga compartilhar a tela, eu vou seguindo aqui com vocês, eu vou falando um pouquinho e vou pedir para vocês irem acompanhando, então, mesmo que a gente não consiga compartilhar. Então, vamos lá. Como é que a gente pensa, gente, um atendimento online, né? Um atendimento da mandala, como é que isso acontece no setting, por exemplo? Então, a primeira coisa hoje, antes de pensar como acontece, a gente tem que ver se esse recurso cabe. O que é cabe? Cabe eu tenho vínculo suficiente com esse paciente? Mais do que eu tenho vínculo, dentro da minha área de atuação, eu sou arteterapeuta, aqui tem várias psicólogas, dentro da linha terapêutica que você atua, que é a Gestalt, foi acordado que teria, de vez em quando, um recurso plástico envolvido? Isso foi falado, isso foi combinado? Então, a primeira coisa, tem rapport, tem vínculo suficiente? Porque se não tem, gente, lembra que o paciente também já está com muita mudança. Ele está no isolamento, às vezes ele está online, às vezes não voltou ainda presencial, isso é difícil, né? Se não tem vínculo suficiente e não foi acordado inicialmente, veja se é o caso. Mais do que isso, eu tenho tempo, o processo é momento onde eu avalio que realmente um recurso não verbal pode ampliar a percepção. No que vai fazer? Porque fazer por fazer não faz sentido algum.
Então, às vezes, a paciente está num momento onde a fala está empobrecida, ou essa fala está muito repetitiva, ou a pessoa está vivendo coisas onde a fala não é suficiente, talvez o recurso ajude, inclusive, a organizar essa fala. Então, primeira coisa, tem vínculo suficiente? Segunda coisa, eu enxergo necessidade real de um recurso não verbal? Qual a necessidade? Como que eu visualizo isso? Como que eu entendo isso? Terceira coisa, esse paciente, ele tem recurso? Como assim ele tem recurso? Por exemplo, ele pode, gente, lá na casa dele, onde ele faz a sessão, tem um lugar para ele desenhar, ele tem como fazer esse trabalho? Eu estava atendendo uma moça agora, nesse período, ela não ficou em isolamento, porque a área de trabalho precisou ficar presencial, e ela fazia sessões na lanchonete do trabalho. Não dá para a gente ficar virando mandala na lanchonete do trabalho, certo? Então, não dá, é muita exposição, mas às vezes a gente esquece de perguntar, gente, coisas muito importantes. Tá? Se nós percebemos que há vínculo, já tem uma certa intimidade, foi acordado, e mesmo que não tenha sido, eu posso propor, olha, queria propor para você um recurso expressivo novo, né? A pessoa tem que se organizar para ter o material, ou você vai mandar o material, um arte-terapeuta, o compromisso do material é do arte-terapeuta. Um psicólogo, às vezes, não. Então, como vai ser essa questão do material, né? Se a pessoa diz, hoje é muito fácil no universo online, eu compro o bloco, eu compro o giz, que maravilha. Então, à medida que você viu, tem o vínculo suficiente, existe recurso, é alguém que não resiste tanto à mudança, eu posso sugerir, então eu começo o trabalho com a mandala. Nas primeiras sessões, certamente, no universo online, é importante que você acompanhe. Então, as primeiras sessões, a mandala pode ser feita na sessão. Como seria isso, Miriam? Sempre, gente, como a gente viveu aqui. Primeiro, uma sensibilização no corpo. Por que uma sensibilização no corpo? Porque como a gente vai para o inconsciente profundo, se você minimamente não traz de novo para o contato com aqui e agora, e no universo online, gente, antigamente, né? Antigamente, quase na outra vida que a gente tinha antes da Covid, nós tínhamos um tempo para ir para a terapia, ou a gente ia de ônibus, ou a gente ia de carro, ou a gente ia a pé. Esse tempinho de ir para a terapia era um tempo de ir pensando sobre, né? Esse tempo hoje, às vezes, eu acabei de lavar a louça, briguei ali com meu marido, entro na salinha, ponho o meu fone e já estou com a terapeuta. Gente, é papum! E aí eu termino a sessão, também eu tiro o fone e eu já vou escrever e-mail, a fazer não sei o quê, fazer... Então, veja, nós ficamos com esse tempo muito encurtado. Então, como fazer isso? As primeiras sessões, um pequeno trabalho corporal sempre, para que a pessoa volte para si. No sentido do contato, como a Thaís fez, né? A gente faz muitos trabalhos corporais curtos, e isso é muito importante para quem está atendendo online. Gente, a pessoa precisa lembrar da sua corporalidade, movimentos que estão acontecendo nela. A gente está muito desconectado. Então, nada muito requintado, nada muito elaborado, não é isso. Mas essa consciência corporal. Depois, um pequeno silêncio, um pequenino silêncio. Né? O silêncio é só fechar seus olhos, respirar, e aí a mandala. Muito bem. Terminada a mandala, sempre quem cuida do tempo é o terapeuta, é o psicólogo. Então, para a pessoa ficar muito à vontade. Se a sessão tem 50 minutos, 1 hora, ali uns 5, 10 minutinhos de corpo, 5 minutinhos de silêncio. O bom de uma sessão integral, no mínimo 20 minutos para um trabalho com a mandala. Porque esse espaço, né? A colega falou, eu fui me desligando, ela trouxe, eu fui soltando, vem um pensamento outro, daqui a pouco você solta mesmo. E é nesse espaço, né, de estar sem pensar, alguns momentos é sem pensar, é que surge mesmo esse fluxo mais íntimo, do inconsciente mais profundo, né? Clara falava para a gente, foi indo, vinha um pensamento outro, depois fluiu.
E aí o terapeuta tem também a condição de dizer, bom, você tem 3 minutinhos para ir terminando. Pode acontecer numa sessão que a pessoa queira ficar desenhando o tempo inteiro. Pode, a sessão é dela. Claro que ela pode. Só que você vai dizer, olha, a gente tem tantos minutos, então vou fechar, faço um pequeno processamento, como eu fiz com vocês, fecha numa palavra e a gente trabalha essa imagem na sessão seguinte. Quando a gente faz nesse tempo de 20 minutos, dá tempo de processar a imagem na sessão, tá? Depois que vocês veem, né, e a colega também perguntou agora, e os movimentos, Miriam, faz diferença de dentro para fora e tudo? Então, se a pessoa você estiver fazendo sessão online, deixe que ou a tela do computador ou a tela do celular fique próxima para o seu terapeuta, a psicóloga, poder ver as mãos trabalhando. Isso é muito importante, tá? E aí a gente começa processamento. Como se dá o processamento? Aqui a gente fez um pouquinho assim, né, de uma maneira mais simples, mas esse é um método, gente, específico, é um método que a gente chama método de amplificação simbólica pelo modelo de Goethe, que é o modelo naturalista de Goethe. Então, é um modelo de 4 etapas, para cada etapa a gente tem perguntas específicas, é um modelo só de observar, não tem julgar, não tem analisar, não funciona assim, né? Todos os elementos da mandala estão em relação, então a gente vai etapa a etapa trabalhando com o processo de amplificação. Isso vai deixando a pessoa mais próxima de um entendimento mais amplo sobre ela mesma. Pode ser um aspecto mais desafiador, pode ser um aspecto super luminoso, pode ser um aspecto de integração com a vida ou com tudo que é vivo. É um modelo muito bonito, né? Então, é um modelo que a gente traz, né, o modelo de Goethe, onde a gente não observa uma parte separada do todo. Mesmo que existam partes, elas estão sempre interconectadas. Mais do que isso, nós temos uma purificação do olhar. Nosso olhar é muito viciado, então eu já olho, já sei o que é isso. Nossa, já entendi tudo. Não, gente, com muito respeito, não entendemos, projetamos. Entender, a gente não entendeu. A gente está querendo colocar ali o que eu quero que seja. Então, é esse passo para trás, esse não saber. Eu não sei não, deixa eu olhar como observadora, deixa eu ver o que tem aqui. Esse olhar curioso, esse olhar que fala, nossa, isso em relação àquilo. Puxa, olha esse movimento, eu não tinha me dado conta. Nossa, que como o centro e a borda estão totalmente diferentes. E aí a gente faz perguntas que ampliam a percepção do si mesmo. Então, quando eu já sei, eu já entendi, devagarzinho a gente respira e volta a pessoa para aquele lugar. Olha, volta aqui para essa etapa, só cor e forma mesmo. Porque esse vermelho para mim... Então, respira, te entendo, mas, só fica no vermelho mesmo, né? Um outro ponto importante, a relação com o corpo, porque às vezes a mente já quer dizer tudo, mas no corpo a sensação é muito diferente. Então, esse método naturalista, ele é muito sensorial, ele vai passar pelo sensório motor, né? Além do gesto, mandala é gesto, é bem importante isso, tem uma percepção outra, o corpo ele faz parte da compreensão ampla. Não é uma psique sem corpo, né? Uma integração. Se é o arquétipo da totalidade, eu não posso separar o corpo disso. Né? Então, é um método bem sensível, né? E ele vai aprofundando, etapa a etapa. O Goethe vai falar também dessa nossa sensibilidade que precisa ser apurada, é um treino. Né? Nós não somos habituados, gente, a observar de forma neutra, só ficando com aquilo que está ali. Nós somos muito rápidos mentalmente. Então, como é respirar e ficar? Então, é sobre esse método. Hoje a gente fez muito rapidinho as 4 etapas, cores e formas, movimentos e fluxos, sensações e sentimentos e essência, né? E essa é uma forma
da gente trabalhar com a mandala terapêutica. É um jeito da gente perceber, olhar e amplificar. Então, quando a gente está no universo online, muitas vezes, se a gente fez a sessão ali, se a pessoa está no celular, o psicólogo pede para a pessoa tirar uma foto e mandar por WhatsApp mesmo que seja, ou pelo Zoom, compartilhando tela, ou por qualquer outra plataforma. Por quê? Quando você vai fazer perguntas, como psicólogo ou como terapeuta, você precisa ter a imagem à sua frente. Porque senão, olha que estranho, gente. Eu tô aqui, ó, observando a minha mandala. Aí, a Karina fala comigo. Então, a Karina me faz pergunta. Eu olho para a Karina, eu olho para a mandala. Eu olho para a Karina, eu olho para a mandala. Isso tira a pessoa totalmente do contato de amplificação. Eu compartilho a imagem com o psicólogo, com o terapeuta, e eu só olho para a mandala. O paciente-cliente só fica com foco na imagem. E o terapeuta tem a mesma imagem na plataforma que ele estiver usando. Então, a partir do que ele vê, ele vai fazendo as perguntas. E a pessoa está aqui, ó. Então, vamos imaginar que a Clara estivesse no celular dela com essa imagem que eu mandei. E a Clara pergunta para mim, Miriam, e esse cor de laranja que está aqui, ó? E eu estou olhando aqui. E aí a Clara fala para mim, e esse cor de rosa? Estou vendo que ele faz 4 pétalas. Percebe? Então, eu não perco o contato, porque senão eu fico indo e vindo, isso tira completamente a possibilidade da amplificação. Tá? Então, é um outro aspecto bem importante, né? Lógico, lembrando sempre, gente, que não vai ser qualquer pessoa, não vai ser de qualquer forma, se eu perceber que é possível acontecer assim. Consegue compartilhar ou não? Então, nesse sentido, acho que fica uma coisa importante para a gente, né? Cuidar, eu tenho uma plataforma, o outro tem também. A pessoa que eu estou atendendo tem condição. Eu, Miriam, falei para vocês, trabalho com a mandala há 27 anos. Gente, eu uso o mais simples, que hoje está o acesso da maior parte das pessoas, que é o WhatsApp. Bem simples. Porque às vezes, porque o Google Meeting, o Zoom, a pessoa não tem, ou ela tem um pouquinho mais de idade, tem mais dificuldade, ou ela tem uma questão ali difícil de lidar, tá? O WhatsApp. Muito possível, tá? E se você já está fazendo um processo com ela já entendeu sobre mandalas, para a gente ir só finalizando o atendimento online, ela pode também desenhar a mandala durante a semana, compartilhar com você um dia antes e você usar a sessão somente para amplificação simbólica. Então, é uma sessão mais rica. Claro, você tem mais tempo para trabalhar com a imagem. Né? A garantia, lógico, gente, é que seja uma imagem da pessoa e lógico que vocês tenham um recurso, que vocês conheçam a mandala para trabalhar com ela passo a passo. Então, isso é importante. Né? E nessa hora a gente consegue muito, a gente se aproxima muito, traz muita clareza sobre o universo interno. Né? Também como tem esse processo de ser uma outra linguagem, e nesse momento de transição, a gente está sendo mesmo transpassado por muitas coisas, muitas vezes no papel, gente, tem coisas, eu tenho visto conteúdos riquíssimos, riquíssimos. Como a Clara trazia há pouco, essa questão da passagem do tempo, às vezes a interconexão com tudo que é vivo, às vezes uma percepção do meu movimento, como realmente eu opero, às vezes, quando eu fico muito tenso. Então, o centro está tenso, e a pessoa vê o que acontece na borda quando eu fico tensa desse jeito. E aí a pergunta, mas quando? Quando tem acontecido? Está acontecendo mais na tua família, em algum relacionamento específico? Tudo que vem da mandala, traga para o dia a dia, para a concretude. Se não fica muito vago, né? Não, o inconsciente vem com conteúdo, mas ele deseja que a gente vá compreendendo, amplificando. É para a gente conhecer mais sobre a gente. Senão a gente corre o risco de deixar o outro confuso. Então, é bastante importante, tá?
Bom, aqui alguém está me perguntando se as mandalas prontas são terapêuticas ou podem ser usadas como instrumento. Gente, a mandala pronta é diferente, ela tem sua função, claro. Depende do público que eu estou atendendo, depende do estado de saúde mental de quem está trabalhando, ela pode ser muito benéfica, mas ela não traz esse conteúdo interno. Ela pode ajudar a ter foco, a organizar coisas, a perceber limites e fronteiras, isso sim. Mas não vem um conteúdo interno de forma alguma, porque o desenho já está previamente elaborado, né? E eu me enquadro nesse desenho, entende? E ainda com as cores, eu ainda separo, né? Porque eu posso separar e juntar, mas eu não trouxe um conteúdo mesmo do meu inconsciente. Não, isso não, tá? Então, dentro disso, que é o atendimento online, que é compartilhar, né? A gente tinha imagens bonitas para vocês, mas, infelizmente, o compartilhamento de tela não funcionou. Dentro disso, vocês têm alguma pergunta? Querem trazer alguma coisa? Querem entender melhor? Então, acho que está mais claro, né? Volto a trazer para vocês, gente, só a importância disso, né? A mandala, a gente trabalha muito com o que é concreto. Então, também nos ajuda nesse momento, muitas vezes, quando a gente está bastante tenso, é um momento de algumas incertezas, né? Nós mesmos e os nossos pacientes, clientes, podem também defletir muito, né? Sai do contato. E muitas vezes a mandala é o recurso que nos ajuda. Então, vamos lá, peguei essa como exemplo, né? Se a pessoa diz para mim, por exemplo, olha, tá aqui, tá, gente? Mas se a pessoa diz para mim assim, eu falo, então, tô vendo esse laranja aqui no centro, né? Como é que você, o que você sente com laranja? O que traz para você? Esse que tá aqui, ó, esse que tá aqui. E ela fala um pouco de laranja e tudo. Daqui a pouco ela diz assim para mim, não, mas o que eu gosto mesmo é desse amarelo. Gente, pode parecer estranho, mas cadê amarelo aqui, ó? Isso acontece com muita frequência. Tá? Você fala, mostra para mim, ó, mostra para mim. Ou a pessoa diz assim para mim, não, mas eu fui muito assertiva e eu fui assim bem veemente, eu coloquei mesmo uma coisa assim, mas olha para essa mandala, tá? Aonde tem uma assertividade desta maneira? A cor talvez seja quente, mas essa diretividade, essa assertividade que a pessoa está falando, às vezes na mandala não está. Então, ela está falando de outra coisa. Então, nesta hora, com muita delicadeza, a gente diz, olha para a mandala. Então, me diz, aonde está essa assertividade? Vamos imaginar que ela falasse, está nesse azul. Tá, como é que tá? São um azul arredondado, outro aqui. Eles não estão se relacionando ainda, eles não estão juntinhos, estão em linha reta ou em linha curva? A gente começa a perguntar. E muitas vezes a pessoa entende que ela está num outro lugar, ela não está aqui realmente presente na experiência que está aqui, entende? E isso é o melhor, é o que mais ajuda nesse momento, gente. Trazer presença para aquilo que é. A colega há pouquinho dizia, eu não gostei muito, me deu um certo desconforto. Ok. O que é esse desconforto? Vamos falar, vamos ficar um pouquinho com isso, né? Porque senão a gente sai muito. Então, é de grande ajuda esse aspecto da concretude. Eu posso ver. E se não tem a ver com aquilo que a pessoa está falando, a gente realmente muda, né? E vai trazendo sempre a mandala é o apoio do psicólogo, do terapeuta. Olha, mostra aqui para mim, ó, aonde está. E quando começar muito no discurso, fecha os olhos, traz um pouquinho a mandala para o teu corpo. De novo, traz para o corpo. Como que você está sentindo? Então me fala, isso está presente aí aonde? E aí isso tudo vai ficando mais claro.
Então, a ideia, gente, é um recurso de autoconhecimento, é um recurso de amplificação mesmo simbólica, é um recurso de centramento. Nesse momento de transição, nós vamos encontrando o nosso eixo. Se uma pessoa desenha várias, ela pode ver processo. Ela vendo uma mandala atrás da outra, às vezes ela tem 6, 7, ela fala, nossa, mudou mesmo, ou como eu me organizei. Nossa, como eu fiquei um pouco mais clara. Ai, como ainda está pesado para mim. Seja o que for, essa tomada de consciência, essa percepção, nesse momento onde a gente está tão, às vezes, né, suspenso, sem saber, é de extrema saúde. É um recurso de muita saúde. Então, espero que nesse tempinho a gente possa ter trocado um pouco, né? A gente aqui pelo IGSP vai dar um curso sobre mandala, um curso só para profissionais também, né, gente? Psicólogos, arteterapeutas, mas para quem está atendendo, para quem trabalha já em atendimento, né? Nós vamos trabalhar esse modelo do Goethe, é um modelo mais simples no sentido de são boas perguntas para cada fase. Como eu vejo essas fases? Como eu ajudo o outro a reconhecer? Né? Como é que eu trabalho esses conteúdos no setting terapêutico mesmo? Então, se vocês tiverem interesse, é só conversar no Instituto, acho que o link deve estar aí disponível, né? E a gente fica à disposição de vocês, esperando que vocês tenham tido uma mínima experiência, para quem não conhecia, que tenha sido uma experiência gostosa, para quem já conhecia também, que você possa minimamente ter se aprofundado. Um grande abraço, gente. Muito obrigada pela presença, por vocês estarem aqui. E a gente vai se falando. Tem um tempinho para a Thaís também se despedir de vocês. Antes de me despedir, peço desculpas pela nossa problema técnico e não pudemos trazer o restante do material, mas que bom poder estar com vocês e desejando que, de alguma maneira, tudo isso tenha acrescentado, despertado outras percepções para vocês. Um grande abraço, um ótimo fim de dia. Gente, alguém me pergunta se o curso vai ser online? Vai sim, vocês devem ter o contato da Ana Paula, ela tem tudo certinho, o dia, o horário, vai ser só um final de semana, muito trabalho, né, gente? Trabalho mesmo, assim, um trabalho profundo, mas para quem quiser aí ter um recurso expressivo online, bastante eficiente, bastante carinhoso, gentil e muito profundo para esse momento, fica um convite. Também meu muito obrigado ao Instituto de Gestalt, em especial também a Ana Paula, que nos ajudou tanto aqui, sempre organizar as outras pessoas, e desejando que vocês tenham também uma excelente semana de psicologia, que vocês possam se aprofundar ainda mais. A gente que agradece. Um lindo trabalho para vocês. A gente que agradece, e eles já estão sabendo do curso, eu vou colocar lá de novo no grupo. Mas quem quiser saber mais informações, é só me chamar lá no WhatsApp do Instituto. Tá bom? Até mais, gente. Obrigada, viu? Boa quinta para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.